começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito aqui na TV Cidade, comigo, Dolane Patrícia. E eu estou muito feliz porque você está conosco para acompanhar mais uma entrevista especial. E hoje nós iremos falar sobre questões relevantes relacionadas à criança, à alienação parental. E para isso nós iremos conversar com o conselheiro do Conselho Tutelar, Franco Rocha. Ele estará conosco hoje e irá falar sobre assuntos muito importantes que você não pode deixar de assistir. No próximo bloco nós estaremos de volta com ele, que irá esclarecer as suas dúvidas. Lembrando que ele está aqui no nosso programa pedido. Essa entrevista de hoje você pediu, nós fizemos o convite, ele aceitou o convite, estará aqui falando desse assunto tão importante, você não pode perder. E pode participar também através do telefone 91 11 37 40 pelo WhatsApp, também pelo Facebook Dolane Patrícia, e pode acompanhar essa entrevista pelo YouTube, na página Dolane Patrícia RR. Daqui a pouco estaremos de volta com essa belíssima entrevista. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, e hoje com uma entrevista muito especial, com um convidado que você escolheu, que você sugeriu, e nós fizemos o convite, ele está aqui, o Franco Rocha, do Conselho Tutelar. Bom dia, Franco. Bom dia. Franco, gostaria de saber primeiramente, desde quando você está no Conselho? Na realidade, nós temos uma trajetória de luta, né, em defesa das crianças, né? Desde 2001 que nós estamos trabalhando em diversos projetos sociais para zelar e garantir os direitos fundamentais das crianças. E com relação ao Conselho Tutelar, eu estou desde 2011 como conselheiro. E você trabalha nessa área, desde quando você trabalha, assim, quais os trabalhos mais importantes que você já realizou? É porque, na realidade, para você lutar em defesa de crianças em situação de risco, em violação de direito, é fundamental que você tenha vocação, que você tenha um compromisso, que você faça com amor, né, com dedicação. E eu acredito que seja a minha vocação. Porque essa cidade de Boa Vista, eu sou filho de cearense, nasci no Ceará, mas moro aqui desde 2001, né? E o que eu procuro fazer em defesa das crianças é uma forma de agradecimento por ter sido acolhido de forma tão grandiosa pelo povo de Boa Vista. Que legal. É o mínimo que eu posso fazer, realizando a minha missão nesse aspecto. Muito legal. E assim, com relação às atribuições do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar é um órgão assim, muito falado no que diz respeito a questões relacionadas a mãe, pai, filho, no caso de separação, visita, guarda. Quais são os casos mais frequentes? É que, na realidade, o Conselho Tutelar ele tem uma trajetória no Brasil histórica, apesar de ser bem recente. A lei criou o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei nacional, mas ela tem uma repercussão, né, e um papel essencial, imprescindível, quando se trata de garantir os direitos fundamentais das crianças. Porque nós sabemos que no Brasil, as políticas públicas de atenção à criança, na maioria das vezes, são praticamente inexistentes. E quando acontecem, não acontece de forma efetiva, de forma planejada. Então é necessário, é fundamental, que haja um órgão como o Conselho Tutelar que possa garantir esse direito. E com relação aos pais, nós sabemos que atualmente os pais enfrentam inúmeros desafios na hora de colocar disciplina, né, as normas aos seus filhos, devido à mídia e tudo que se vive hoje em dia, a internet, né? Quer dizer, existe uma crise com relação ao comportamento e a forma de atuar das crianças. Então não é fácil para os pais. E na grande maioria das vezes os pais não estão preparados para ser pai. Verdade. Como eu sempre costumo dizer, ser pai ou ser mãe é um ato de responsabilidade em primeiro lugar, é um ato de amor e de paciência. Tem que exercer essa paciência constantemente. E na maioria das vezes os próprios pais violam, né, os direitos fundamentais das crianças. Porque na realidade o Estatuto ele é bem claro, diz que o dever e a obrigação de proteger e zelar pelas crianças é da família, da comunidade, da sociedade, do Estado e de todos de um modo em geral. Mas na maioria das vezes, quem mais viola
os direitos fundamentais são os próprios São pais. os próprios pais. Mas assim, de forma geral, quais os casos mais frequentes que você poderia citar pra gente, assim, que costuma chegar até o conselho, chegar até você? Um dos casos mais constantes que ocorre com muita frequência é a negligência por parte dos pais. A falta de cuidado com a educação do filho, né? A falta de cuidado com a alimentação, com a saúde, né? Com a disciplina, com a educação. E um dos fatos também que ocorre com muita frequência, lamentavelmente, né, em Boa Vista, é a agressão física, a violência física. Nós sabemos que a violência contra uma criança é um crime lamentável. Imagine praticado pelos próprios pais. Exatamente. Não é como eu já falei inicialmente, disciplinar, educar os filhos é um desafio muito grande atualmente. Mas é necessário desenvolver um diálogo, né, com a criança, uma relação de confiança, de exemplo. O pai tem que dar o exemplo. Lógico que o Conselho Tutelar ele existe para proteger e garantir que não haja tais violência. Mas o Conselho Tutelar, em momento nenhum, vai tirar a autonomia do pai, a autoridade do pai na hora de disciplinar e de educar os seus filhos. Mas nós fazemos um apelo dramático aos pais que não usem da violência física, porque a violência física ela acaba, ao longo do tempo, ganhando uma gravidade maior. Né? Quer dizer, consequências maiores, exatamente, psicológicas, né? Porque inicialmente, a gente sabe que os pais, quando iniciam a violência, ela parte de uma violência psicológica e não resolve gritar, né, brigar, xingar a criança, né? E aí então parte para a violência física, né? E ao longo do tempo essa violência física vai ganhando uma gravidade maior, até chegar ao ponto, como já houve em muitos casos, lamentavelmente, da criança ser assassinada, ser morta pelos próprios pais, né? Como esse caso de repercussão nacional, né? Que está aí, do garotinho Bernardo, né? Bernardo. Chegou até a dar o nome à Lei da Palmada, né? Uhum. Passou a se chamar Lei Bernardo. No caso, existem muitos pais que ofendem verbalmente os filhos. E com relação a essa violência física que você falou, como vocês ficam sabendo, João? É através de denúncias? Porque na realidade o Conselho Tutelar, ele só vai agir e zelar por proteger as crianças em situação de se houver a denúncia. E o Estatuto ele é bem claro que é um dever de todos e um papel fundamental da sociedade de denunciar, né? Porque a gente sabe que o que acontece dentro de uma casa, no seio familiar, nem sempre as autoridades, os órgãos competentes tomam conhecimento. Ficam sabendo, é verdade. Então a gente faz um pedido especial para a comunidade, para os vizinhos ou para algum parente, se tiver conhecimento de uma determinada criança sofre algum tipo de violência, que denunciar ao Conselho Tutelar. Seja verbal, seja física, qualquer tipo de violência. E no caso de um vizinho, de uma pessoa que queira fazer a denúncia, como ela faz? É o telefone que a gente possa entrar em contato? A comunidade ela tem toda a liberdade de fazer as denúncias e ter absoluta certeza que vai ser mantido no absoluto anonimato essa pessoa que ligou. Muito importante. Nós temos o telefone do Conselho Tutelar, que é o 3624-2788. A pessoa liga, não precisa se identificar. Funciona 24 horas. 3624? 3624-2788. 24 horas por dia. 24 horas. Nós temos também um Disque 100 de Brasília, né? A pessoa liga também e eles vão repassar para a gente de Brasília para a gente poder averiguar essa denúncia. Então, se você esqueceu o telefone do Conselho Tutelar, você pode ligar o Disque 100, que é bem mais fácil de decorar, que também é 24 horas por dia. 24 horas também. Então você pode denunciar para que essas crianças possam não ser mais vítimas desse tipo de violência. E além desses casos, assim, falando da negligência dos pais, e aquela questão do crime do abandono, né, de incapaz. Como é que o Conselho tem agido com os pais que têm cometido esse tipo de crime de abandono de incapaz? O abandono de incapaz ele ocorre com muita frequência também, lamentavelmente, em Boa Vista, né? O abandono de incapaz se caracteriza quando os pais se ausentam e deixam uma criança em casa ou em outro lugar sem a supervisão de um adulto. Nós sabemos que a criança ela precisa fundamentalmente ter a proteção e os cuidados de um adulto. Por exemplo, acontece em alguns momentos, já ocorreu, já fiz alguns atendimentos nesse sentido, que os pais se ausentam da residência, deixam as crianças em casa, às vezes trancadas, e vão para a festa, ou vão trabalhar, vão fazer outra coisa, e deixam as crianças só em casa. Essas crianças ficam em situação de risco.
pode acontecer um princípio de incêndio na casa, pode acontecer que algum traficante ou usuário de droga invada a casa, um ladrão, uma galera, um assaltante, né? Então o risco é muito constante, então não pode ocorrer isso. É um crime que está no Código Penal, e a pessoa responde judicialmente por isso, e se for localizada em flagrante, ela pode ser presa, né, pelo abandono de incapaz. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão do abandono de incapaz e vamos falar um pouco mais também da questão da alienação parental e das questões relacionadas aos pais e mães que possuem filhos e que são separados e que às vezes causam problemas com relação a isso porque usam os filhos como vingança para que possam atingir um ao outro. Logo após o intervalo, nós vamos conversar com Franco Rocha, conselheiro do Conselho Tutelar daqui de Boa Vista, para falar sobre esse assunto. Daqui a pouco estaremos de volta logo após o intervalo. Estamos de volta com o programa Conhecendo Seu Direito e nós estamos conversando hoje com Franco Rocha, o entrevistado que você sugeriu, com o assunto que você pediu. E nós estamos falando com o conselheiro do Conselho Tutelar, falando um pouco mais sobre a questão dos direitos da criança, muitas vezes da negligência dos pais e dos sofrimentos que a criança passa e que muitas vezes pode ser evitado com a denúncia. Nós estamos falando da questão do abandono de incapaz. As pessoas que são vizinhas ou que sabem de algum caso, de alguma criança que está presa em casa, por exemplo, pode denunciar também, não é isso? Exatamente. Com relação ao abandono de incapaz, na verdade é um crime muito grave, né? Que as pessoas acham que não é, né? Exatamente, mas é extremamente grave. Porque o abandono de incapaz ele se caracteriza da seguinte forma: os pais veem a se separar, por exemplo, né? E de repente um dos pais, um dos genitores, começa a alienar a criança, tentando induzir a criança a se rebelar contra o pai ou a mãe, ou contra outro parente. Por exemplo, ocorre em muitos casos que a mãe se separa e ganha a guarda da criança. Aí no caso da alienação parental, né? Fica determinado na guarda que a criança tem o direito de conviver com o pai, de passar o final de semana, por exemplo, com o pai ou a família do pai. Sim. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, por um ato de vingança por parte da mãe, ela induz a criança ou fala mal do pai ou da família para a criança não ter o convívio, né, com a família. Isso é o abandono, isso é caracterizado alienação parental. E a alienação parental, ela afeta o psicológico da criança, o emocional da criança. É um ato perverso, terrível contra uma criança que está em formação de desenvolvimento. E os pais têm o dever e a obrigação de zelar para que seu filho ou sua filha possa crescer de forma sadia, possa se tornar um cidadão sem problema psicológico, sem problema emocional nesse aspecto. Porque nós sabemos que o pai e a mãe têm ambos o mesmo dever, a mesma obrigação. E a criança tem o direito de conviver amorosamente, harmoniosamente com ambas as famílias. Não se pode usar uma criança como instrumento de vingança contra o pai ou a mãe, ou contra alguém da família. Isso tem ocorrido com frequência, lamentavelmente. E com relação aos parentes que querem ver a criança, no caso, os tios e com mais frequência os avós, como o Conselho Tutelar tem tratado essa questão? Com relação à família que se sente prejudicada e não tem acesso às crianças, né, do qual são parentes, que procurem o Conselho Tutelar, que nós vamos orientar e fazer os encaminhamentos para que seja revista essa questão, né? E que, em caso extremo, se a mãe tem a guarda e ela usa da alienação parental, ela corre um sério risco até de perder a guarda. De perder. Porque a guarda ela é bem clara, ela diz que a mãe ou o pai, do qual tem a guarda, eles precisam zelar pela criança, pelos seus direitos, né? E no caso da mãe, por exemplo, tem aqueles pais que fazem a guarda compartilhada. E muitas vezes um dificulta que o outro pegue a criança. Se a mãe ou o pai impedir que a criança vá para a escola, isso caracteriza algum tipo de crime? O Conselho Tutelar pode fazer alguma coisa? Isso é uma violação muito grave, porque o direito da criança de estar frequentando uma escola, a educação, ele é um direito inquestionável, fundamental na vida de uma criança.
e os pais respondem judicialmente por isso, por negligência com relação à educação do filho, né? Porque na realidade o Estatuto ele é bem claro, ele diz que a criança tem o direito de estar numa sala de aula e os pais têm a obrigação de levar, de garantir a frequência da criança, de acompanhar a produção da criança na escola intelectual, né, o conhecimento, frequentar as reuniões pedagógicas, quando a escola chamar, participar ativamente, os pais têm essa obrigação da vida escolar da criança, né? E com relação ao Estado, o Estado, seja a Secretaria do Município de Educação ou a Secretaria de Educação do Estado, o Estado tem um papel fundamental de garantir as vagas. Também pode haver uma violação de direito por parte do Estado, quando não garante para as crianças uma vaga prioritariamente próximo de casa, no seu bairro. Então, é necessário que haja políticas públicas e um investimento maior por parte da Prefeitura e do Governo do Estado em construir escolas e garantir vagas suficientes para todas as crianças. A Constituição e o Estatuto é bem claro, é bem específico. Nenhuma criança pode ficar fora da escola, é um direito adquirido, fundamental e que tem que ser garantido. No caso de uma mãe ou de um pai que privar a criança de frequentar a escola, mesmo que seja por alguns dias, quando procurar o Conselho Tutelar e quando procurar a delegacia da criança? Quando houver esse tipo de ocorrência, é necessário procurar o mais rápido possível, porque a gente sabe que uma criança, se ela se ausentar da escola, mesmo que seja por poucos dias, de forma desnecessária, né, a criança vai prejudicar imensamente, né, a aprendizagem da criança. E isso vai também incutir no hábito que a criança vai adquirir. Por isso que é fundamental deixar bem claro para os filhos, na hora de educar, que frequentar a escola é importantíssimo para uma criança, que a educação tem que estar em primeiro lugar, que só através da educação uma criança pode se tornar um cidadão criativo, né? Que participe da sociedade de forma produtiva, né? Mas e tem a oportunidade também de encarar a concorrência, que é muito grande, a gente sabe que está aumentando a cada dia. Verdade. No mercado de trabalho. Então, a educação, eu sempre reforço isso, até como professor de história, né, eu tenho consciência plena, como conselheiro, que é fundamental que os pais, eu faço até um apelo aqui nesse momento, que os pais pensem com carinho e dê todo apoio, estímulo para que seus filhos possam estar na sala de aula e que acompanhe as crianças também nas reuniões pedagógicas, participe e que em casa converse com as crianças, né? Sente, procure criar um hábito, um horário para sentar com a criança e verificar o trabalho que foi feito na escola, que tem interesse, né, que ajude as crianças a fazer as tarefas de casa, que crie como hábito isso, que é fundamental, né? Mas nesse caso, procura o Conselho Tutelar ou procura a delegacia da criança? Ou pode procurar os dois? Nesse caso, procura o Conselho Tutelar. Né? Porque o Conselho Tutelar, o papel essencial nossa missão é zelar pela criança quando se trata dos direitos fundamentais, né? Que a educação é um deles. Qual foi o caso assim, que mais foi absurdo no que diz respeito à alienação parental, assim, ou então a questão de negligência dos pais? Qual foi o caso mais absurdo que você já tratou, assim, falando de forma porque houve uma época que nós éramos só 5 conselheiros em Boa Vista para atender a cidade inteira, né? As áreas rurais e as áreas urbanas também, e as áreas indígenas, né? Então a gente ficava completamente envolvido no trabalho, eram muitas as ocorrências. Atualmente melhorou, porque nós somos 15 atualmente. A situação já está um pouco melhor, a gente já pode fazer um atendimento mais qualitativo, mais rápido. Um dos casos que mais me chamou a atenção, em 2012, a Polícia Militar me ligou umas 9h30 da manhã mais ou menos, disseram que uma senhora de determinado bairro tinha cometido suicídio na presença das crianças. Nossa! Né? E que eles tinham sido chamados pelos vizinhos, ela se enforcou, lamentavelmente, e que não tinha ninguém da família lá. Eu fui imediatamente para lá para aplicar medida protetiva para as crianças em situação de risco, já que estavam lá. A primeira coisa que eu fiz, de imediato, foi isolar as crianças, tirar as crianças da cena, né? Estavam bem próximas, uma criança de 6 e outra de 8. Né? E eles estavam sem entender, achando que a mãe estava dormindo. Né? E situação lamentável. Eu tive que tentar localizar alguém da família para poder entregar. O pai estava viajando para o Nordeste, demorou um tempo, e eu localizei uma tia e entreguei para a tia. Então, eles presenciaram
todo o processo de suicídio da mãe. Nossa! Sabe? Durante a madrugada, umas 4 horas da manhã, ela acordou, a turma acorda no armador e começou. Ela tentou por 2 vezes, ela desistiu. Depois ela tentou de novo, eles pediram que ela não fizesse isso. Nossa! As crianças comentaram comigo. Então esse caso me abalou imensamente. Porque na realidade, cada caso que a gente atende, cada caso tem sua gravidade. Eu particularmente, se eu vier ficar no conselho tutelar 5, 6, 8 anos, todos os casos sempre vai me abalar. Porque se trata de criança. De criança. Pessoas indefesas, né? Olha, Franco, nós queremos agradecer muito a sua presença e reforçar o apelo do Franco aqui, representando o Conselho Tutelar, dizendo que a criança precisa ser protegida. Você que está nos assistindo agora, é importantíssimo que você proteja. Você que é pai e mãe, proteja o seu filho. Você que é vizinho, você que é da comunidade, procure denunciar. Gostaria que você reforçasse o telefone para denúncia, no caso, Franco, do Conselho Tutelar 24 horas. Sim. Qual é o número do telefone? O telefone é 3624-2788. 3624-2788, aqui de Boa Vista, e de Escacém também. Você pode ir de Escacém ou ligar diretamente para o Conselho Tutelar aqui de Boa Vista. E dessa forma você vai estar protegendo uma criança. Elas são indefesas, não tem quem possa responsabilizar por elas, que não sejam os pais ou algum adulto responsável. Vamos fazer a nossa parte como cidadão, vamos fazer a nossa parte como pais e mães. Franco, muitíssimo obrigada pela sua entrevista, pela sua participação e por ter aceito o nosso convite, que foi um pedido de algumas pessoas que fizeram, e muito obrigada por ter aceitado. O espaço sempre aberto para você quando quiser voltar. Eu agradeço imensamente pela entrevista, né? Cada iniciativa dessa eu acho fundamental, porque nós do Conselho Tutelar e outros órgãos de proteção sabemos que no nosso dia a dia existe inúmeras violências contra as crianças. Em determinado momento a sociedade, que não toma conhecimento, porque nem sempre a imprensa divulga, nem imagina a quantidade de violência, de violações contra a criança, de violação de direito. Então é gravíssima a situação das crianças em Boa Vista, Roraima, no Brasil, de modo em geral. Por isso que é fundamental que a sociedade se sensibilize e entenda que proteger criança em situação de risco, de vulnerabilidade social, é da sociedade de um modo em geral. Né? Dever. Então nós agradecemos imensamente o convite mais uma vez e nos colocamos à inteira disposição da sociedade para que nós possamos agir e zelar por nossas crianças. Nós sabemos que as crianças, elas merecem toda a atenção, todo o cuidado, todo o amor, né? Porque é a continuidade da vida, a sociedade que nós estamos criando hoje, as crianças que nós estamos educando, orientando hoje, vão ser os adultos de amanhã e a sociedade de amanhã. Por isso que é importante manter as crianças na escola, longe da violência, longe das drogas, né? Para que nós possamos ter uma sociedade, no tempo curto, daqui a alguns anos, né? Uma sociedade mais atuante, né? Mais humana, mais fraterna, menos violenta. Então, nós agradecemos inteiramente, muitíssimo a você, e no próximo bloco estaremos de volta para encerrarmos o nosso programa de hoje, com essa entrevista belíssima que você pode acompanhar através do YouTube, toda a entrevista de hoje com Franco Rocha, do Conselho Tutelar de Boa Vista. Daqui a pouco estaremos de volta depois do intervalo comercial. De volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, e nós queremos agradecer a você que participou conosco, que esteve presente também durante toda a entrevista de hoje. Nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer a Madila Gaspar. O ateliê da Madila Gaspar tem os vestidos mais lindos que você já viu, vestidos para qualquer ocasião, para festas, ocasiões esportivas, com preços acessíveis. Você não pode deixar de conhecer o ateliê Madila Gaspar. Fica ali próximo à Praça da Bandeira. Agradecer ainda ao Ney Maison, Noivos, Noivas e Café, que pode fazer a festa dos seus sonhos, que pode fazer o casamento que você sempre sonhou. Além disso, você tem um espaço belíssimo reservado para você, que queira conversar ou que queira ter uma tarde especial, onde ele possui lanches especiais, cafés também,
além de massas e agora com vinhos também, massas italianas deliciosas. Você não pode deixar de participar e de saborear essas delícias. Agradecer ainda a Tizuca Calçados, que fica na Avenida Taíde Teve, e a Patrícia Passos está lá para mostrar a você os mais lindos sapatos de Boa Vista. Você pode entrar em contato com ela pelo WhatsApp e ela mandará os modelos para você escolher. Queremos agradecer ainda a Alegria Foto Estúdio, que pode guardar em recordação, através de fotos, grandes momentos da sua vida. E agradecer a você que participou conosco no programa Conhecendo o Seu Direito, convidando para estar conosco no próximo programa. Não perca a próxima entrevista, que também vai ser muito especial. Aguardo você.